Olá, alunos, professor Júlio César, matemática. Nós vamos estudar aqui os números inteiros e décimos. Vamos ver aqui um probleminha e vamos falar sobre o assunto. Pacientemente, uma tartaruga está indo da casinha até o prato de comida. Então está aqui a casinha da tartaruga, ela está caminhando aqui até seu prato de comida. Se a gente contar aqui, esse intervalo da casinha até o prato de comida dela está dividido em 10 partes. Vê? Uma parte, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 partes. Vou considerar o caminho todo como sendo um caminho inteiro, número 1. Então, cada partezinha dessa aqui vai corresponder a 1/10 do caminho. Então, olha só, se a tartaruga sai daqui e vem até aqui, ela caminhou do zero até essa partezinha. Então, ela caminhou uma parte de 10 que está dividida a figura. Se ela caminhar de 1/10 até aqui, ela caminha mais 1/10, porque cada intervalozinho desse vale 1/10. Então, se agora ela caminha aqui mais 1/10, então da casinha dela até aqui, ela caminhou 2/10. Se ela caminha mais 1/10, 2/10 mais 1/10, 3/10. Mais 1/10 temos 4/10. Mais 1/10 temos 5/10. Mais 6/10. Mais outros 7/10. Mais 1/10, 8/10. Mais 9/10. E mais 10/10. O 10/10 completou, né, todo o caminho. Ou seja, isso na representação de número decimal, como é que seria a representação decimal aqui? O zero seria o próprio zero mesmo. Vou fazer uma setinha aqui. Seria o próprio zero. Mas 1/10 na forma decimal é 0,1. É assim que a gente representa 1/10 na forma de número e não na forma de fração. Esse número é chamado número decimal, porque ele tem a parte inteira, que é 0, e a parte decimal, que é 1. 1/10. Então aqui seria o quê? 2/10. Aqui seria 3/10. 4/10. 5/10. 6/10. 7/10. 8/10. 9/10. E aqui o inteiro. O 10/10 representa o inteiro. Chegou ao final. Beleza. Então, se eu quiser saber a posição da tartaruga, né, em relação à casinha dela, escrever aqui a posição da tartaruga. Essa posição eu posso representar ela de várias formas. Então a gente pode representar na forma de número decimal, 0,3, que é a posição da tartaruga. Como se lê isso aqui?
3 décimos, que é a mesma coisa que 3 sobre 10, que lê-se também 3 décimos. Então, na forma de número decimal, na forma de fração. Teria como representar essa posição com outros valores? Teria. Lembra da fração equivalente? A fração equivalente é quando você multiplica em cima e embaixo por um mesmo número. Isso vai resultar numa outra fração, mas que tem o mesmo valor dessa. Se eu multiplicar por 10 embaixo e por 10 em cima, veja o que acontece. 3 vezes 10 dá 30, 10 vezes 10 dá 100. 30 sobre 100, a gente já viu que isso é 30%. Toda vez que o denominador de uma fração é 100, a gente pode escrever dessa forma. Então, veja só, eu posso dizer que a tartaruga andou 0,3 unidades ou 3 décimos, ou andou uma fração 3 sobre 10, 3 décimos também, ou andou 30 centésimos, ou andou 30% do caminho que ela tem que percorrer. Se ela tem que percorrer daqui até aqui, mas ela andou só até aqui, então ela andou 30% do seu caminho. Então veja a quantidade a diversidade de maneiras, né, que a gente pode escrever uma mesma posição da tartaruga aqui, com os números decimais. Vamos pegar uma outra situação aqui. Temos essas duas figuras aí, uma todinha colorida e uma colorida algumas partes. Vamos ver quantas partes tem essa figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui representa um inteiro da figura e aqui colorido representa 2 décimos. Se eu quero representar por uma fração, eu tenho que somar. Se eu quero representar com um decimal, eu também tenho que somar. Então vamos ver aqui na forma decimal. Na forma de número decimal. Isso aqui também dá para representar na forma mista, né? Lembra do número misto? Número misto, então, aqui seria 1 inteiro e 2 décimos. Beleza, mas vamos ver aqui na decimal. Na decimal eu tenho 1 inteiro mais 2 sobre 10 é 2 décimos. Escreve assim. Então, se eu somo 1 inteiro com 0,2, isso dá 1,2. Por quê? Porque eu estou somando a parte inteira, que é 1, com a parte inteira, que é 0. 1 mais 0 dá 1, e a parte decimal é o 2. Aqui não tem parte decimal, tá? Ficou só o 2. Vamos ver de outra maneira isso aqui. Vamos ver na forma de fração. Na forma de fração, eu teria que pegar essa parte inteira, que é 1, somar com a parte decimal, que é 2 décimos. Mas esse 1 inteiro aqui, se eu pegar essa figura aqui e dividir em 10 partes, todas as 10 partes vão ficar coloridas, né? Se eu fizer a mesma coisa que está feita aqui, ó, vim aqui começar a dividir ela em 10 partes aí, tá? Não vou fazer só para não ficar feio, porque eu não vou dar conta de fazer certinho. Mas se eu dividir em 10 partes, vão ficar as 10 partes coloridas das 10 divididas. Então, esse 1 inteiro eu posso escrever na forma de fração. Posso escrever 10 décimos. Com mais 2 décimos aqui,
eu tenho a soma de 10 com 2 dá 12 décimos. E 12 décimos, todo número que tem denominador 10 aqui na fração, ele é um número decimal. Então, quando você for escrever ele na forma de número, vai ter que ter uma casa decimal, então vai ficar 1,2. Então, você pode perceber que tanto dessa forma quanto dessa forma deu o mesmo resultado. Certinho, pessoal? Certinho? Então é isso que eu vou querer no exercício. Vou querer que você escreva algumas frações como números decimais e vice-versa. E vamos lá praticar um pouquinho.